Olá pessoal, vamos continuar com o nosso Tá Ligado na Sucesso. Semana passada a gente falou sobre 8 pontos que você deve pensar antes de contratar uma consultoria, seja para qualquer área. E hoje nós vamos falar especificamente do 8º ponto, que é sobre o perfil e as competências do consultor que vai fazer o trabalho na sua empresa. Então, logo após a vinheta, nós vamos falar das 12 competências que a gente as valoriza como as mais importantes na capacidade, no perfil, enfim, na avaliação das competências de um bom profissional. Ok, então antes de começar a falar são 12 competências, eu quero dizer que eu transformei esse conteúdo num checklist, num material super bacana. Você vai aqui na descrição e baixa o material para você. Ele vai ter um teste autoavaliativo com score no final. Serve para gerente, serve para vendedor, serve para RH e serve, evidentemente, para o papel do consultor. E desde já eu deixo uma dica aqui. Se você tirou um score bem alto, manda seu currículo para nós estamos crescendo um monte, estamos precisando de bons consultores, ok? Bem, vamos falar então da primeira competência. A primeira competência é sobre comunicação. Qual é a capacidade que o profissional tem de se comunicar? E aí nós estamos falando em 3 níveis. Primeiro é a fala. Fala com clareza, se expressa bem, coloca as ideias de forma inteligente para que as pessoas possam compreender. Segundo ponto, escrita. Muito mais difícil. A forma de se comunicar pela escrita é para poucos, porque uma coisa é pensar e falar, a outra é pensar e pôr no papel as ideias de forma clara. E o terceiro ponto é o da leitura. As pessoas conseguem ler e ter boa capacidade de interpretação, de crítica daquilo que está lendo. Então, quando a gente fala em comunicação com um profissional, a gente sempre vai olhar assim, como que ele fala, como que ele escreve e como que ele interpreta. Essa é a primeira competência. A segunda competência, super importante, é liderança. Então, olhar para a pessoa, o que é liderança? Tem 500 definições, tem livro, tem curso, enfim, tem uma série de coisas a respeito de liderança. Mas para nós, liderança é a capacidade que a pessoa tem de fazer os outros atingirem objetivos comuns de forma motivada, porque se empenharam, porque se comprometeram, porque tiveram aderência. Então um bom líder é aquele que consegue fazer com que os outros produzam na qualidade, no ritmo e no resultado esperado por ele. Tem muita coisa para trabalhar nesse ponto. Ser líder não é uma tarefa muito fácil. Terceira competência. Qual é a capacidade que o profissional tem de ser vendedor? Vendedor de ideias, vendedor de convencimento, vendedor de fazer com que as pessoas sigam a sua opinião, aceitem as suas explanações. Quer dizer, quando imagine você como um consultor, você está defendendo um projeto, está defendendo a implantação de uma ferramenta, você está defendendo, a implantação de algum processo, há uma necessidade grande de que ele seja um bom vendedor, porque vai ter que convencer, e vender não é enganar, é muito pelo contrário, é trazer para o seu lado, para que as pessoas comprem suas ideias e sigam em frente. Quarta competência, empatia. Já falei disso num vídeo atrás, quando eu falei do perfil do vendedor. De todas, talvez a mais importante é na hora de você ser competente como um consultor. Quer dizer, é pensar no cliente, é pensar no problema do cliente, é pensar na dor do cliente, é pensar em construir uma solução, uma ferramenta, um processo que vá de encontro, de fato, à necessidade, à expectativa e às ansiedades do cliente. E não que eu acho que é importante, porque eu acho que é bonito, porque fui eu que escrevi, ou porque eu defendo essa bandeira. A bandeira sempre é do outro, e tudo deve ser construído a partir da necessidade do outro.
Por isso, a empatia. Quinta competência que a gente olha é o carisma. Carisma é aquela coisa natural da pessoa de ser uma pessoa para cima, com alto astral. Quando chega no ambiente, as pessoas têm prazer de estar com esta pessoa. É pessoa agradável. Isso é muito importante em qualquer profissão. Mas imaginem vocês num consultor. Um consultor tem que ser carismático, ele tem que ser aquela pessoa que aglutina as pessoas, que faz bem para as pessoas, que tem alegria nos olhos, no tom da voz. Enfim, não importa o que ele está fazendo, trazendo, implantando. É gostoso estar do lado dessa pessoa. É um tanto subjetivo, mas nós temos essa percepção de uma pessoa, se ela é ou não carismática. Sexta competência, assertividade. E a assertividade para nós é aquela competência de você ter a melhor ideia, o melhor plano de ação, a melhor estratégia e fazer bem feito da primeira vez. A assertividade é fazer bem feito aquilo que se propõe a fazer da primeira vez. Porque isso ganha tempo, isso ganha dinheiro, isso agiliza. Tem muitas pessoas que fazem as coisas bem feitas, mas às vezes com muito custo, com muito tempo, com muita demora. Então, olhe aí para as pessoas, e nós vamos sempre olhar isso nos nossos consultores. Você consegue fazer bem feito na primeira vez? Sétima competência, persuasão. Persuasão é a sua capacidade de induzir no bom sentido as pessoas a aderirem à sua ideia, a entenderem o seu pensamento. Então, persuadir as pessoas não é enganar, não é nada disso. É fazer com que você consiga que as pessoas sigam você, que elas estejam em sintonia com o que você está fazendo e falando. Então, qual é a capacidade de persuadir os outros e fazer com que eles, isso tem muito a ver com a liderança, né? Para que eles façam aquilo que precisa ser feito sob o seu comando. Oitava competência, criatividade. Então, quando a gente fala em criatividade, logo vem na cabeça artista, pintor, cantor, enfim, malabarista. Não é nada disso. Criatividade é algo simples, gente. É quando, por exemplo, você tem esse cubo aqui e a minha tarefa é colocar todas as cores iguais em todas as faces. Eu tenho um problema. Quantas alternativas vêm à minha mente para resolver este problema? Isso é criatividade em trabalho. Às vezes as pessoas têm um problema e não conseguem resolver. Por quê? Porque elas tentam sempre da mesma forma, elas insistem no mesmo processo, elas acreditam sempre na mesma resposta para aquele problema. E nunca vai dar certo porque elas não pensam 360 graus. Ótimo, eu tenho um problema, mas eu tenho uma forma de tentar resolver, eu tenho outra, eu tenho outra, eu tenho outra, eu tenho mais uma. Então eu tenho um leque de soluções, uma delas ou a mistura de algumas vai me fazer com que eu consiga resolver o problema. Então guardem bem isso, criatividade. Não estamos falando de criatividade aqui do mundo artístico. Nona competência, proatividade. Para pensar como é importante, gente, a proatividade. Proatividade é aquela competência que você vê num profissional que ele não espera o comando para fazer as coisas. Tem muitas pessoas que são boas, mas elas fazem as coisas bem feitas depois que elas foram acionadas, elas foram estimuladas. Quando a gente fala em proatividade, é aquela capacidade da pessoa de antever as coisas, de ser voluntário, de se antecipar, de pensar nas coisas antes que ela seja solicitada para que ela faça isso. Isso é importante, isso faz total diferença no comportamento das pessoas. Não esperar os outros mandar. Está enxergando o problema? Está enxergando a oportunidade? Está vendo o que precisa ser feito? Faz. Isso é proatividade. 10. Se nós estamos falando de consultor que vai aí na sua empresa, evidentemente que a 10ª competência é o conhecimento técnico. Então, tecnicamente falando, é um consultor da área de finanças,
é um consultor na área de recursos humanos, é um consultor na área jurídica, tributária, é um consultor na área de vendas como nós. Ele sabe profundamente, tecnicamente, sobre o que ele está se propondo a levar para você. É um expert, tem expertise, tem conhecimento, é especialista. Tem que olhar isso. 11ª competência, objetividade. Então, objetividade é o comportamento de ter foco nas coisas. Eu preciso fazer isso. Então, a pessoa tem foco, ela se planeja, ela gasta energia, ela cria as ferramentas, ela usa o arsenal de recursos para que isso se converja, faça a convergência no foco, objetividade. Não dispersa, não se distrai com coisas alheias, não perde tempo com um monte de coisas acessórias, às vezes que não vai levar você ao seu ponto, ao seu objetivo, né? Objetividade, evidentemente, vem da palavra objetivo. Então, foco no objetivo. Isso faz com que seja mais produtivo, mais eficiente na construção daquilo que ele se propõe a fazer. E a última, a gente sempre vai olhar para um consultor, e vocês deveriam olhar, agilidade, né? Hoje, tempo de fato é dinheiro, tempo é um monte de coisa. Tem que ser bem feito, precisa ser feito e precisa ser feito sempre no menor tempo possível. Por quê? Porque só depois de as coisas serem feitas é que a gente consegue colher os resultados. Então, a gente precisa que as coisas também tenham ritmo, sejam ágeis, que aquilo não demore meses, anos, às vezes, para se construir, para se fazer ou para se desenvolver algo que é tão importante. Então, essas 12 competências, nós, na Sucesso em Vendas, olhamos com muita propriedade, com muito carinho, com muito cuidado, quando a gente fala em ser consultor. Então fica aqui a minha ratificação. São 12 competências fundamentais para quem é vendedor, para quem é gerente, para quem é líder, para quem comanda os recursos humanos. Mais uma vez, vai aqui na descrição, baixe o material, faça o teste e veja que score você conseguiu se enquadrar. A gente fica muito feliz se você puder enxergar quais dessas você está muito bem, quais você precisa melhorar e que isso seja, de fato, um plano de ação para você. Qual dessas eu preciso melhorar? Vá atrás de livros, abra a internet, veja sites, converse com pessoas, melhore em algum desses pontos. Qualquer um deles vai te fazer um profissional melhor. Até o nosso próximo Tá Ligado na Sucesso e aguardamos você, hein? Se você tirou um bom score, manda o currículo para nós. #Tá Ligado na Sucesso.